Bem, aqui eu tenho a introdução, certo? O parágrafo de introdução, então, representa a cabeça do bonequinho, a ideia. Aqui você vai ter o tema dado pela banca do Enem. A sua obrigação é escrever o tema, identificar as palavras-chave para não se perder. Todo tema, ele tem palavras mais importantes que outras, e é dessas palavras que você deve seguir a linha de raciocínio, certo? Uma introdução, ela pode começar de várias formas, eu vou citar apenas algumas. Pode ser uma citação de um livro, uma citação de um filósofo, de alguém importante, ou um fato histórico, que a gente chama de alusão histórica, ou alguma coisa cultural, que a gente chama de alusão cultural. Pode ser uma música, uma série que você assiste, um filme, um poema. Pode ser frases nominais, que você começa a dizer várias frases e depois fecha dizendo que aquilo é o desenho daquela problemática. Ok? Então, você tem o tema dado pela banca do Enem e você vai elaborar duas teses. O que seriam teses? São as linhas de raciocínio que você vai seguir. Ah, professora, eu não sei o que é tese, então vou te dar uma dica. Olha para o tema e transforma o tema em uma pergunta. As respostas para a sua pergunta serão as teses, tá? Algo bem simples. Eu vou mostrar daqui a pouco como que faz. E depois que você tem a tese 1 e a tese 2, você vai começar o seu desenvolvimento, né? Apresentando tese 1 no parágrafo 1 de desenvolvimento e a tese 2 no parágrafo 2 de desenvolvimento. A diferença aqui é que você não pode escrever sem provar o que está falando. E a forma de provar é com dados, com leis, pesquisas, nomes de pessoas importantes, órgãos e empresas importantes, filmes, acontecimentos históricos ou acontecimentos televisionados que saíram no jornal, nas revistas, acontecimentos trágicos, importantes, que tenham relação com o tema em questão, certo? Então, aqui você não pode simplesmente falar o que superficialmente você pensa, né? Lembrando que priorizar a maneira informal de se escrever. Aqui você não vai dizer sem provar nada. Se é um assunto que já tem leis publicadas, você deve tocar nesse assunto. Se é um assunto que existem pessoas importantes que trabalham, que lutam, empresas que estão engajadas, você deve falar. Professora, mas eu não tenho noção, o tema me pegou de surpresa e eu não sei o que dizer. Então, você vai ler os textos motivadores, porque eles estão lá para motivar, exatamente esse é o nome. Não tenha medo de usar os textos motivadores, você só não pode copiá-los da forma que eles estão escritos, mas a ideia que é mostrada ali é uma ideia para te dar base, sim. Então, sempre tem uma charge, tem um dado, uma pesquisa, algo que pode respaldar exatamente no seu desenvolvimento você trazer a ideia para cá, certo? A última parte é a conclusão e ela não é menos importante, tá? A conclusão deve começar com um marcador conclusivo, que normalmente é o portanto, mas existem pessoas, e vocês podem observar que as redações nota 1000 têm uma estrutura também em orações, mediante os fatos mencionados, dado o exposto, em suma, e aí eles apresentam o que vai acontecer após essa estrutura, né? Então, você precisa responder na sua conclusão quem fará o que você está propondo, o que você está propondo, como vai ser feito o que você propõe e quais os benefícios que virão se isso que você propõe for colocado em prática, certo? Se tiver citado algo, um filme, alguma música lá no início, né, fez alguma alusão histórica, tente fechar a sua ideia citando isso também, porque vai ser coerente e vai pontuar mais, certo?